Quero saudar os amados com a doce paz do Senhor. É muito bom nós estarmos aqui depois de um longo tempo, né? Pena que não estão todos, mas é muito bom poder ver, né? Poder estar com os irmãos para celebrarmos, para cantarmos louvores ao nosso grande Deus, pois Ele é soberano, Ele merece todo louvor, toda honra e toda glória. Nós vamos estar cantando, né, uma música bem conhecida nossa, né, Você Tem um Valor, ou Quero que Valorize. Nós temos ouvido muito essa frase das pessoas, de que as pessoas estão valorizando mais as coisas, estão dando mais importância a coisas que pareciam não ter importância, né? E o nosso Deus, Ele nos ama tanto, né? Nós somos muito especial para Ele, né? E Ele quer que nós valorizemos esse amor que Ele tem por nós. E que nós venhamos fazer desse momento, que nós podemos até assim achar que é tão assim curto, talvez, que não vai ser um momento, né, como de costume, com poucas pessoas, mas vamos valorizar esse tempo. Foi isso que eu disse para o meu Deus quando eu cheguei aqui. Eu falei: Senhor, eu quero valorizar cada minuto desse meu tempo aqui na igreja hoje com meus irmãos. Amém? Vamos ficar de pé para nós estarmos cantando. Cante com o seu coração, adore ao Senhor, porque Ele merece. Importante para Deus, nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar o valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com perigos inexprimíveis, inexprimíveis.
porque nós temos o Espírito Santo de Deus se movendo em nós, dentro de nós. Nós podemos dizer todos os dias que nós somos em Cristo mais do que vencedores, por aquele que nos amou primeiro. Nós temos em nossas mãos, né, o poder que é dado pelo Todo-Poderoso a nós. E ainda que as lutas, as dificuldades, as circunstâncias venham a nos atingir, nós temos um Deus forte, um Deus poderoso que pode nos livrar, que pode nos dar a vitória, porque Ele é um Deus poderoso. Graça e paz, amada igreja, aos irmãos que nos ouvem, aquelas pessoas que irão nos ouvir também após esse momento. Nós também transmitiremos também este momento, está sendo gravado, então será transmitido depois. Você pode estar ouvindo aí na sua casa ou em algum lugar que você estiver conectado, tá? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, aonde você estiver, e que a palavra do Senhor ela tenha um lugar especial no teu coração, porque diz o profeta que ela não volta vazia. Então nós cremos nisso, é palavra de Deus, e palavra de Deus sempre cumpre, porque Deus não volta atrás nas suas promessas. E para nós é uma noite especial, né? 2 meses aí sem estarmos juntos, né? Nos domingos, né? Aí mês de abril, maio, pouco mais de 2 meses, né? Quase 3 meses já, né? Aos domingos ausentes aí, à noite. E hoje nós temos essa oportunidade de poder estar junto. Claro, mantendo todo o cuidado, distanciamento, o uso das máscaras, para que possamos fazer aquilo com zelo, né, para o Senhor. Deus, Ele também sente honrado quando nós nos dediquemos algum tempo para Ele. E para nós hoje é uma noite especial, principalmente, porque hoje também nós celebramos a ceia do Senhor. Hoje nós teremos a oportunidade de ceiar junto, de poder participar do corpo de Cristo, né, de poder participar da comunhão no corpo de Cristo, através da ceia do Senhor. Irmãos, eu quero usar um texto da palavra do Senhor com vocês, em Hebreus capítulo 10, carta aos Hebreus capítulo 10, a partir do verso 19. Eu quero pensar nesta noite a respeito dos benefícios da comunhão, tá? Por que é importante estarmos juntos? Por que é importante termos comunhão uns com os outros, termos esse tempo junto? E nos últimos tempos, né, comunhão tem sido algo que tem se distanciado, devido ao isolamento, devido ao distanciamento. Nós temos tido essa ausência de comunhão, e isso tem nos feito muita falta, ou pelo menos eu particularmente posso dizer, eu sinto muita falta desse tempo junto, de podermos abraçarmos, de podermos estarmos juntos. Às vezes nós encontramos alguém e a gente não sabe o que fazer, se pega na mão, como se falar, como se cumprimentar, né? E isso é bastante chato, né? Mas nós temos que lidar com as circunstâncias. E se a circunstância nos diz que precisamos nos distanciar, nós estamos fazendo a nossa parte. Benefícios da comunhão. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 19, você pode acompanhar aí na leitura conosco. Não está no telão, né? Então, eu vou fazer a leitura aqui pela minha Bíblia, né? Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo, por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo. Ele nos abriu um caminho novo e vivo,
nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemos uns aos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e fazerem o bem. E não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir a nossas reuniões. Pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Irmãos, a carta aos Hebreus, ela é uma carta que traz esperança. Se você ler a carta em si, ela tem o sentido de trazer esperança e incentivar a perseverança. É uma carta voltada para trazer o povo a acreditar, a crer, a olhar e ver que o sacrifício de Cristo na cruz, ele veio completar, ele veio concluir, ele veio consumar toda a promessa de Deus para o povo dele. Então, irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus, nós precisamos ver como Deus foi cuidadoso conosco, como Deus se importou com cada detalhe das nossas vidas, no sentido de que Ele sabia que em algum momento isso seria muito importante nas nossas vidas, ter esperança. Hoje, nosso povo, as pessoas, elas estão naquela expectativa da esperança de acabar logo, de passar o distanciamento, de poder voltar à normalidade das coisas, e nós temos sentido falta disso. Mas também a esperança aqui, ela é um foco de fé, é uma esperança de fé, para nós olharmos para tudo que está acontecendo à nossa volta e dizer, isso tudo passa, porque a nossa esperança não está nas coisas terrenas, não está nas coisas humanas, a nossa esperança está naquele que é criador e sustentador de todas as coisas. E também a ideia de que precisamos perseverar, precisamos permanecer firmes, sabendo que do Senhor vem a nossa vitória, que do Senhor vai valer a pena, irmãos, passarmos por isso, pelas grandes provações e sermos aprovados pelo Senhor. Então não desanime, não desista, mas crer somente, continue firme, sabendo que o Senhor está no controle, e que não caia uma folha de uma árvore, sem que Deus permita. O que nós vemos hoje, irmãos, não é algo único dessa geração. Outras gerações viram coisas até piores do que nós estamos vendo hoje, tá? Epidemias maiores, doenças que causaram muito mais danos do que o que nós estamos vendo hoje, mas nós sabemos que temos um Deus zeloso, que nos ama e que está acima de qualquer coisa, e que passar isso para Deus é como um piscar de olho, onde Ele vai declarar, acabou, cessou, e isso passou. Mas eu quero focar com vocês no texto, tá? Falando sobre os benefícios da comunhão, porque tem sido algo que tem nos sido ausente nos últimos tempos, tá? Nós temos sido ausentados dos abraços, do estar junto, daquela visita de poder tomar um café com os irmãos, de poder estar aí nas suas casas, orando juntos uns pelos outros, pelas necessidades, né, uns dos outros. E eu tenho certeza que Deus, né, Ele tem visto o desejo, o anseio do seu povo de poder retomar tudo isso e poder estar junto novamente. E hoje, como eu disse, é um dia de comunhão também no corpo de Cristo. A igreja hoje não só está tendo a oportunidade de poder estar junto nesse culto, tá? De
alguns irmãos estarem conosco aqui na igreja, como também, irmãos, nós vamos também participar dessa comunhão no corpo de Cristo, chamado Ceia do Senhor. E o primeiro verso que nós lemos, ele disse assim: por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, temos completamente liberdade de entrar no lugar santíssimo. Irmãos, toda a nossa vitória, lembra que eu disse que a carta tem a ver com a esperança. Então, o que o autor está dizendo é: olhe e perceba e veja e creia que Jesus, ele morreu na cruz, e a morte de Cristo, ela trouxe liberdade. A morte de Cristo, ela trouxe acesso para nós, por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo. Irmãos, a morte de Cristo naquela cruz foi o resgate da comunhão nossa com Deus, da liberdade nossa com Deus, da liberdade de você poder entrar no Santíssimo, no Santo dos Santos, e poder falar com seu Deus. Tempos atrás, irmãos, o povo de Israel, antes de Jesus vir, era costume ir ao templo, ir ali ao santuário, levar um animal, para que o sacerdote entrasse, oferecesse um sacrifício por eles, ali para o perdão dos pecados. E eles criam que, ao entregar aquele sacrifício, o sacerdote intercederia por ele, pela sua família, e então seus pecados seriam perdoados. Mas eles faziam isso, a maioria anualmente eles faziam isso, indo ali ao templo para oferecer esse sacrifício ali. Mas Cristo, irmãos, ele veio cumprir então aquilo que era uma promessa, aquilo que era um plano de Deus, ou seja, o resgate da comunhão do homem com ele. E Deus então, ele na plenitude dos tempos, Cristo veio e ele morre naquela cruz. Ele oferece ali o seu corpo como sacrifício. E então o véu, quando Jesus ele estava naquela cruz, e ele deu então o seu último suspiro ali, e bradou-se, como diz a palavra de Deus, e o véu se rasgou de alto a baixo, e então veio, através desse sacrifício de Cristo, o acesso meu e seu, para entrar no Santo do Santo, para entrar na presença dele. Hoje você não precisa mais de um sacerdote para levar o seu sacrifício ao Cristo. Hoje nós chegamos a ele, nós somos convidados a ir até Deus, a chegar à presença dele, porque nós temos um grande sacerdote, e esse sacerdote é Jesus Cristo, tá? E o sumo sacerdote Jesus Cristo, ele está conosco 24 horas, ele está conosco 7 dias por semana, ele está conosco o tempo todo. Ele está nos ouvindo o tempo todo. Você não precisa de um tempo específico para ir à presença dele. Você pode acessar ele, tá? Mas é interessante também nós percebermos, irmãos, que chegarmos a ele, o convite que nós temos para chegar a ele, aí no verso 22, ele diz assim: portanto, acheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme e uma consciência limpa das nossas culpas, com o corpo lavado com água pura. O nosso coração tem que ser um coração sincero, tem que ser um coração, irmãos, com fé. Quando nós chegamos a ele, nós precisamos crer que ele está nos ouvindo, que ele está pronto para atender a nossa necessidade. E para ir mais além ainda, Deus, ele nos dá além daquilo que pedimos ou pensamos. O nosso Deus, ele é gracioso, o nosso Deus é cheio de misericórdia. Quando nós não existíamos,
Deus já havia planejado a salvação nossa. Deus já havia planejado nossos dias. Deus já havia planejado a porta de escape. Deus já havia planejado, irmãos, o meio pela qual o povo, a nação, as pessoas se chegariam a Ele, através do sacrifício do seu Filho, Jesus Cristo. E hoje nós podemos chegar a Ele com confiança, com certeza, com convicção de que Ele está pronto para nos ouvir, porque o próprio Cristo declarou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Qual gracioso, irmãos, é um Deus que você serve. O Jesus, o Filho, que deu a sua vida em nosso lugar. Um Deus que se importou conosco, um Deus que se interessou pela minha e pela sua vida, quando ainda nós não existíamos. E mais do que isso, quando nós achegamos a Ele com um coração puro, sincero diante dEle, Ele nos perdoa, Ele nos purifica, Ele nos santifica, Ele nos dá a graça de podermos ter os nossos pecados perdoados. A sua vida, meu irmão, não está por acaso nesse mundo. A sua vida, ela está nas mãos daquele que a criou, daquele que planejou para que você pudesse estar aqui nesta noite conosco. O sacrifício de Cristo, irmãos, ele abriu a porta. O sacrifício de Cristo, ele abriu um novo caminho. O sacrifício de Cristo, ele nos deu a esperança de eternidade. A esperança de viver uma vida pura, viver uma vida alegre e feliz, uma vida transbordante, uma vida sem dor e sem sofrimento, para sempre ao lado dele. Essa foi a promessa de Jesus. Essa foi a promessa que ele está dizendo aí no verso 23. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos. Guarde. É para você guardar a fé que você professa. Você tem professado que você é salvo em Cristo Jesus, que os seus pecados foram perdoados, então guarde a fé. Não desanime, não desista, não deixe para trás, não deixe que isso se perca pelo caminho. Você é um cristão, você é um servo de Cristo, você agora é alguém que entregou a sua vida para o Senhor Jesus, Ele é Senhor da sua vida, então viva para Ele. Professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá a sua promessa. Olha o que a carta, olha que o autor está dizendo, você pode confiar que a promessa de Deus irá cumprir na sua vida. E a promessa de Jesus para os seus discípulos foi: vou preparar lugar para que aonde eu estiver, estejai vós também. Jesus, meu irmão, ele fez essa promessa, ele cumprirá a sua promessa. Ele diz que ele vai voltar, ele vai vir buscar a sua igreja, o seu povo. Você é povo de Deus, você entregou sua vida ao Senhor Jesus, continue firme, creia, viva a esperança, porque Deus irá cumprir a sua palavra em nosso favor. Viver, irmãos, a comunhão no corpo de Cristo, no sacrifício de Cristo, é a oportunidade de viver uma nova vida, não mais pelos meios e circunstâncias que nós atravessamos neste mundo, mas pela viva palavra de Deus, pela fé que Ele proporcionou. Então, meu irmão, quais são os benefícios? Eu quero ser bem rápido e prático com você agora, tá? Eu vou falar sobre 4 benefícios que essa comunhão proporciona para nós. A primeira dela é encorajamento, tá? A comunhão no corpo de Cristo, ela produz para nós o encorajamento. Pensemos nos uns aos outros, ajudemos uns aos outros. Irmãos, quando nós pensamos em encorajar, o texto é chamado, se você pegar alguma tradução, vai dizer, estimule uns aos outros, encoraje uns aos outros a permanecer na fé.
A comunhão, ela ajuda nós a crescermos, a estarmos mais corajosos, mais fortes, para encararmos as lutas e as dificuldades. Quando estamos sozinhos, nós às vezes por pouca coisa nós começamos a amedrontar e perguntamos, será que é possível? Será que eu consigo? Mas quando chega alguém e diz, não, eu vou com você, você se sente corajoso de caminhar. Você percebe que você não está sozinho. A comunhão é isso. A comunhão é você pegar a mão do teu irmão, é você encorajar o teu irmão e dizer, vamos, não desanime, não desista. A Bíblia está cheia de pessoas que foram corajosas na vida, mas tem aqueles que também desanimaram, e foi preciso que alguns fossem lá e encorajassem eles, para que eles continuassem na vida, continuassem na caminhada. Por isso que o texto vai dizer, olha, para que lá na frente, lá no verso 25, vai dizer, olha, para que você não desanime, para que pessoas não desistam da caminhada, não pare de querer, de estar na comunhão, porque nós somos necessitados uns dos outros, nós precisamos uns dos outros. O encorajamento, ele é eficaz, ele é necessário na vida uns dos outros, porque nós partilhamos experiências, e as experiências uns dos outros encorajam, tá? A sua experiência me encoraja, a minha experiência encoraja outra pessoa. Então a comunhão, ela traz o encorajamento. Outra coisa que o texto vai dizer é ajuda, a fim de ajudarmos a estarem juntos e a permanecerem e a terem mais amor. Ajudar uns aos outros. Toda ajuda é importante, a gente costuma dizer isso, toda ajuda, ela é importante. E só perde quem não ajuda e quem não se deixa ser ajudado. Tem pessoas que não ajudam e tem pessoas que não gostam de serem ajudadas. E quem tem a perder são elas, porque quando você está na comunhão, você vai aprender a ajudar pessoas e vai aprender a ser ajudado pelas pessoas, tá? Para que isso aconteça aqui, nós dependemos da ajuda uns dos outros. Alguém veio aqui, fez uma coisa, outro fez outra, para que o culto acontecesse nessa comunhão maior. Os irmãos estão ali dedicando ao esforço deles na gravação. Irmãos, a ajuda é necessária, ela é eficaz, ela é importante, e é muito importante você saber. Estamos vivendo tempo que pessoas estão distantes, irmãos, sozinhas, isoladas, e isso é triste. Eu tenho parente que está assim, isolado. Irmãos, qual difícil é a pessoa ficar assim, se sentir sozinha. Por isso, ajuda é muito importante, e a Bíblia incentiva isso. Ajude uns aos outros, tá? Fortaleça o seu irmão, encoraje o seu irmão. Outra coisa que a comunhão traz para nós de benefício, irmãos, é a força, tá? Você se fortalece. Diz que a união faz a força, né? Então, quando nós estamos juntos, nós somos mais fortes, nós permanecemos mais firmes, nós não desanimamos, as coisas se tornam mais leves para nós, porque nós estamos juntos, e cada um fazendo uma parte se torna mais fáceis, se torna mais leve o fardo. Então nós precisamos estar juntos, há uma necessidade disso. Quando nós nascemos, nós já começamos a necessitar uns dos outros, e a vida continua assim. Jesus sabia que ia ser assim, por isso quando ele esteve na terra, ele escolheu 12 discípulos para estar com ele, para caminhar com ele, para andar com ele, e ele andou com seus discípulos. Momentos difíceis virão, ele sabia disso, e ele foi exemplo disso. Nos momentos difíceis, naquele momento crucial, estava chegando o tempo de Jesus enfrentar a cruz. Ele pegou os seus discípulos e foi para o monte, no Getsêmani. Naquele momento de agonia, Jesus estava ali com seus discípulos. Ele não foi sozinho. Ele sabia que era importante os seus discípulos estar com ele. Ele levou os seus discípulos. E naquele mais profundo momento, ele tinha mais próximo dele ali, Pedro, Tiago e João. Irmãos, esteja junto. Ande junto. Caminhe junto. Você está aprendendo isso, eu estou aprendendo isso.
Como faz falta essa comunhão, essa oportunidade de estarmos juntos. Mas nós precisamos fortalecer uns aos outros. Precisamos ajudar uns aos outros. E a quarta coisa que ele vai dizer aqui, para terem mais amor. Então, outra coisa importante, outro benefício da comunhão é o amor. É a parte mais importante, talvez, da comunhão. Porque nós começamos a conviver uns com os outros. Nós começamos a estar mais próximo. E então nós começamos a amar mais as pessoas. E nós começamos, então, a sentir que ela faz parte, ela é família nossa. E você começa a se doer quando aquela pessoa está com dor. Eu não creio no amor à distância apenas. O amor é muito mais do que um mero sentimento. Ele é a atitude que nós tomamos uns com os outros. E nós aprendemos a amar a partir de que nós vamos convivendo mais. Independente, irmãos, de defeitos ou de qualidades. Você vai aprendendo a amar a partir que você vai convivendo. Às vezes, você começa a conviver com a pessoa e aí você começa a fazer uma amizade tão grande com aquela pessoa. E você começa a criar um sentimento tão forte por ela. E isso faz parte de estar junto. O amor vai crescendo. O amor vai desenvolvendo. É importante você perceber que o amor é um benefício da comunhão para o crescimento da igreja de Cristo. Então partilhe com seus irmãos, partilhe com seu irmão, ajude ele, incentive ele, fortaleça ele, ajude ele, para que ele possa permanecer firme nesta caminhada. Jamais desista da caminhada com o Senhor. A comunhão é importante. E hoje nós vamos ter a comunhão também no corpo de Cristo. O fortalecimento espiritual da nossa esperança de vitória conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Qual bom é saber que Deus cuidou disso e deu seu Filho para morrer numa cruz em nosso lugar. Vamos orar agradecendo a Deus por esta palavra. Deus eterno, Deus bendito, nós te louvamos e te agradecemos pela palavra. Tua palavra, Senhor Deus, que nos apresenta o caminho aberto através do seu Filho Jesus Cristo, pela morte naquela cruz. Pai querido, e proporcionando a nós o direito e a oportunidade de comunhão. Ó Pai querido, e hoje a tua igreja se reúne para esta comunhão de adoração, essa comunhão de celebração da ceia do Senhor. Pai querido, que o Senhor Deus nos fortaleça nesta noite. Que o teu Espírito, ó Deus, tome o nosso coração, para que possamos, ó Deus, viver, ó Deus, a alegria no corpo do Senhor. Ó Deus, se o nosso ouvinte que nos ouve, Senhor Deus, aí na sua casa, em algum lugar, Pai querido, que o coração dele também se alegre no Senhor. Se ele não teve, ó Deus, uma experiência com o Senhor, Pai querido, que ele tenha essa experiência, Senhor, de poder, ó Deus, ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, poder entregar a sua vida ao Senhor e poder participar da comunhão do corpo do Senhor. Pai, nós te louvamos por esta noite, em nome de Jesus. Amém.